Olá! Seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é David Baltazar, a gente está vendo padrões de desenvolvimento de software, ou design patterns, tá? Que são muito importantes quando você vai estruturar um projeto de software. A gente já viu todos os de criação, agora a gente vai vendo os estruturais, padrões estruturais. E neste vídeo a gente vai entrar no padrão proxy, tá? Que é o último padrão estrutural, a gente já viu todos. Aqui embaixo tem uma playlist, dá uma olhada depois, que tem todos na sequência, tá? Tá bem organizado. Aí, ó, e seja bem-vindo, você que é novo no canal, clique no botão inscreva-se, dá uma olhada se o sininho já tá inscrito, tá marcado com 2 tracinhos ali em cima, pra você não perder nenhum vídeo, chegar tudo pra você. Deixa seu like no vídeo e depois, terminando esse vídeo, você dá uma olhada na playlist, que tem, vê que você faltou, que você não conhece ainda. São 26 padrões GOF, né? Mais os padrões novos. Então, é bastante, a gente tá vendo bastante coisa, envolvendo desde a linguagem antiga até a última geração de linguagem, tá? A gente vai desde a primeira até a última, entendendo realmente como são estruturados, por que esses padrões, né? E o padrão de desenvolvimento de software, né, quando você pensa em padrão, ele tem muito a ver com como você vai desenvolver o software, não com quem, não é qual linguagem você vai usar ou código, tá? Ele é teórico mesmo, e como você vai organizar a sua equipe, né? Como você vai organizar tudo para que o software seja entregue mais rápido, de uma forma mais segura, mais concisa, e a equipe vai ficar todo mundo vai ficar muito feliz, né? Que esse é o principal aí, a vida dos programadores, do desenvolvimento, da estrutura de TI, tudo vai ficando mais fácil se você souber escolher o padrão certo. Então vamos lá, padrão proxy, tá? De desenvolvimento de software ou design patterns, é um padrão de projeto proxy, tá? Proxy também é usado como outra coisa em internet e tal, mas aqui é padrão proxy de desenvolvimento, é bem específico, tá? O padrão do projeto proxy possui 3 principais finalidades. Ele provê um substituto ou placeholder para outro objeto controlador de seu acesso. Usar um nível extra de interação para fornecer acesso distribuído, controlado ou inteligente, e adicionar um agregador e delegador para proteger o componente real da complexidade indevida, tá? Vamos lá repetir. O padrão proxy, tá, de projeto tem 3 finalidades principais: prover um substituto ou placeholder para outro objeto, controlar seu acesso, tá? Então, vamos falar até conceito de proxy, tá? Quando você utiliza um proxy de internet, o que você faz? Normalmente você fecha várias portas, a internet tem 535 portas abertas, tá? Se você pegar no padrão TCP/IP. Só que você não quer que todo acesse em todas as portas. Então o que um proxy faz? Ele pega uma dessas portas, ou algumas dessas portas, normalmente ele fecha as outras e pega algumas dessas portas e deixa ela disponível, né, no proxy, tá? Só que ele faz alguns controles nessa porta, seria basicamente isso, um proxy de internet mesmo, tá? O conceito do proxy. Ou muitas vezes ele faz uma coisa chamada port forward, ou mudança de porta também ele pode fazer. Ele faz assim, a minha porta é 80, agora todo mundo acessa no 8080, ou na 3128, por exemplo. Então a partir desse momento ele cria uma camada, né, que não deixa a pessoa, na verdade ele faz assim, você não pode acessar tal site, ele vai bloqueando, ele pode bloquear ou não, depende do seu proxy, tá? O acesso a algumas coisas na internet. Então falando de proxy, o conceito do proxy mesmo, né, no caso aqui, quando a gente fala de padrão de software, tem a ver também, ó. Ele provê um substituto ou placeholder para um outro objeto controlar esse acesso, controla o acesso, é proxy. Usa um nível extra de direção para fornecer acesso distribuído, controlado ou inteligente. Realmente o proxy de internet faria isso. E também o proxy de desenvolvimento de software faz isso também, ó. Usa um nível inteligente, né, para fornecer acesso distribuído e controlado. Em empresa tem gente que tem proxy e fala assim, não quero que acesse tal site, por exemplo, né? Tal departamento não acessa tal site, por meio de motivos, né? Do concorrente, né? Alguns sites aí. Então o proxy também faz isso no padrão de desenvolvimento de software, o conceito é semelhante. Adiciona um agregador e delegador, tá? Para proteger o componente real da sua complexidade indevida. Então você tem uma camada de agregador e delegador ali. Vamos continuar então. Por que ele existe, né? Você precisa implementar objetos que precisam de muitos recursos, mas não quer instanciar tais objetos, a menos que eles sejam requisitados pelo cliente. Você não precisa usar tudo, carregar tudo, você só carrega se precisar. Discussão. Desenvolver o substituto do proxy, objeto que instancia o objeto real da primeira vez que o cliente faz solicitação do proxy. Lembrando que a identidade desse objeto real, então direciona
aquisição para o objeto real. Então, todas as aquisições subsequentes são simplesmente redirecionadas diretamente para o objeto real encapsulado. Então ele faz essa camada de proteção do objeto, inclusive, e redirecionamento. É a mesma coisa conceitual que o proxy internet. Ou a parte do software é muito parecido. Você conhece proxy internet, você já conhece esse ponto específico do desenvolvimento de software, né? Legal, bem interessante. Então, são as 4 situações mais comuns. Um proxy virtual é um placeholder para objetos caros de se criar. O objeto real é criado apenas quando o cliente requer ou acessar o objeto. Um proxy remoto prevê o acesso para um objeto que reside em um espaço, endereço diferente. Isso é o que o código stub em RPC e Corba provê. Um proxy protetor controla o acesso a um objeto-alvo. O objeto substituto verifica se o cliente tem permissões requisitadas para o redirecionamento da requisição. Se sim, a mensagem será passada no objeto-alvo, então o proxy bloqueará o acesso e retornará o resultado do erro. Um proxy inteligente interpõe ações adicionais quando o objeto é acessado. Os usos típicos são contar o número de referências ao objeto real para que ele seja liberado automaticamente assim que houver mais referências. Carregar um objeto persistente na memória quando o objeto for referenciado pela primeira vez, verificar se o objeto real está travando antes de ser acessado para assegurar que a estrutura de outro objeto. Vamos dar uma olhada na estrutura aqui do proxy. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui uma nova janela, definindo uma interface subject, apresenta o objeto proxy, se no lugar subject real. Olha só, vamos lá. Então ele fez o que? Olha só que interessante. Tem uma classe imagem em cima, com o método display, né? Vazio, void. E daí a implementação dele vai ser imagem real. Você vai ter um nome de arquivo, imagem real, display void carregar do disco. E vai ter uma imagem proxy, na verdade. Você pode, o que ele está dizendo aqui é o seguinte. Você pode carregar a imagem tanto local, né, no celular, no disco, algum lugar que tenha o disco, ou você pode carregar através do web server, né? Então, a imagem proxy, a imagem real, nome do arquivo string, imagem proxy. Só que ele usa o padrão proxy, né, para fazer essa implementação. Possivelmente é isso, tá? Imagem proxy, eu posso carregar a imagem, tá? Do mesmo modo, tem todos os dados, porém, aqui eu poderia estar acessando uma imagem de um serviço web, qualquer que seja de rede social, através de uma URL mesmo, que você informe, e você tem imagem real. As duas são implementações, tipo um load from string, um load from file e um load from internet, alguma coisa nesse sentido, tá? Então você pode implementar duas implementações da mesma classe, derivando aí tanto disco quanto web. Em Java, como você implementaria isso? Você define uma interface, né, imagem aqui, e você vai ter imagem real, é uma classe RealImage que implementa a image, a private string, basicamente é os dados que ele passou, e tem um load from disk, tá vendo? Ok? Perfeito. A proxy se implementa ela também com a base da classe image, né? E ali tem um this file name e RealImage e RealImage display, tá? Então ele tem. Qual a diferença? Eu quero mostrar para vocês a diferença. Ó. Essa primeira é a RealImage, é down disk e load from disk, tá? Agora aqui a proxy image, ele não carrega do disco, tá? Ele não faz isso. Possivelmente ele faz de outras fontes. Pode ser um cache até isso, tá? Só para dizer assim a diferença. Uma tem uma implementação, outra tem outra, tá? Tem o proxy pattern também. Tem o proxy pattern demo, por exemplo, você tem aqui uma imagem, né? Você vai usar a imagem proxy, tá vendo ali? Ele vai dar um display e system out. E daí ele vai dar um display novamente. Então, aqui ele vai, a primeira vez ele vai carregar do disco, a segunda não. Vamos checar novamente, o que ele deve estar checando é o seguinte, ó. Ele entra aqui e fala o seguinte, ó, a display, ele vai mostrando a imagem, né, e load from disk, ok? Aqui, o que ele está fazendo? Ele está falando o seguinte, a segunda, tá, ele vai ver, ó, proxy image, se a segunda implementação de proxy aqui, ele está usando bem como cache, só para ficar bem claro para vocês, tá? Por quê? Ele fala o seguinte, eu vou implementar, tá? Ele vai lá, if real image, ele tem o real, tá vendo? A real image aqui. Se o real image, tá? For nulo, daí ele dá o new real image, daí ele vai acionar outra classe e vai dar load from disk, ó. Ok? Deu load aqui, ó. Caso contrário, ele vai mostrar a própria instância que ele tem, real image, tá vendo aqui, ó, e ele seta aqui, a partir daqui ele seta esse cara aqui, que é dessa classe, tá? Então nesse caso específico, a gente tá vendo, ó, aqui ele vai carregar do disco, né? Mesmo usando a proxy, ele carrega do disco, porque ele vai chamar a outra instância. Depois ele mostra, na segunda vez ele já está instanciado a imagem, ele não vai carregar do disco.
Compreendido? Tranquilo essa parte? Isso é legal para quê? Porque quando você precisa fazer um proxy, tá? Você tem um sistema super avançado, você quer criar um arquivo proxy em texto, por exemplo. Daí você fala assim, existe um arquivo cache, né? Você vai usar um cache em texto. Então, assim, já tem o cache? Tem. Então nem carrega o cache e mostra. Não tem o cache? Dá um load do banco de dados, monta tudo, grava um cache, que pode ter um tempo que ele exista, né? E você mostra esse cache, pô, já criou, mostra o cache. Da segunda vez, tem muito acesso, você já mostra o cache, você nem utiliza banco, isso reduz muito o load e o I/O, né? Basicamente é isso, essa aqui é bem interessante a proxy e conceitualmente é muito importante para sistemas de alto volume você usar esse padrão proxy proxy de engenharia de software, tá? De projeto de software. Então a gente viu aqui, ó, a gente terminou os padrões estruturais nesse vídeo, tá? Já cobrimos aí a maioria dos padrões, só recordando. Primeiro item, tem uma playlist aqui embaixo, tá? Tem uma playlist que tem todos os padrões, até esse, tá? Tá na sequência. Isso é legal porque você pode falar, deixa eu ver aqui tá o padrão, deixa eu aprender todos os padrões, tá? Isso é muito importante. Então vou falar só mais um minuto para vocês. Já vimos padrões de criação de projeto de software ou design patterns, tá? De criação, já vimos o Abstract Factor, o Builder, o Factory Method, o Prototype, o Singleton. Agora, padrões estruturais. Já vimos o Adapter, o Bridge, o Compose, o Decorator, o Facade, o Flyweight e o Proxy. Agora, próximo vídeo a gente entra nos padrões comportamentais, tá? Depois, terminando os comportamentais, a gente vai entrar no Grasp, tá? Que é uma outra sequência de padrão. Então você vai, aqui nessa sequência de vídeo, conhecer todos os padrões de desenvolvimento de software. Após esses vídeos, você vai estar muito mais esperto. Você vai estar... você já vai estar no outro nível, tá? Então é bastante importante, porque é uma informação mais pesada, né? Porque tem muito a ver com quando você está fazendo gerenciamento de software, né? Desenvolvendo software mais pesados. Mas essa base pode te dar uma alavancagem aí que você não imagina. Você vai entender muito melhor. Quando você vai pegar aquela mesma linguagem que você programa, Java, Flutter, Dart, PHP, Python, Perl, e vai indo, né? Quando você pega pegar essa linguagem e falar, puxa, agora eu entendi porque eles estão fazendo dessa maneira. Porque tem um padrão atrás que eles seguiram para o desenvolvimento da linguagem, tanto criacional quanto estruturais aí, tá? Próximo vídeo chegando, Chain of Responsibility. Cadeias de responsabilidades, que vai ser bem legal aí, tá? Se você é bem-vindo, se é novo, botão inscreva-se aqui, dá uma olhada. Seu sininho tá marcadinho em 2 traços, tá? Porque isso é bastante importante para você receber os novos vídeos. Se inscreva, dá uma olhada no sininho, deixa like. Terminando o vídeo, dá uma olhada na playlist, já tá terminando, tá? Dá uma olhada na playlist. Se você faz a sequência do primeiro a esse, nem sei que número vai ser esse, tá? Mas na sequência que você vai entender tudo de projeto. Aí de gerenciamento de software e projetos, tá? Dos padrões, pelo menos. Até o próximo vídeo. Tchau!